Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 36. Eu sou o Jeff e tô aqui com meu amigo Michael. Opa, diga aí, Jeff, beleza? Beleza, tudo tranquilão. Rapaz, semaninha estranha, né? A gente fica mal acostumado, né, com feriado, né? Feriadinho é bom, nossa, feriadinho é bom. Aí Semana mais curta, né? Sempre bom. Isso, mas só que de repente, assim, aí você já não vê mais não, semana que vem não tem feriado. Não tem feriado. Agora vai demorar, viu? Vai demorar um pouquinho, mas vamos conseguir. Essa semana a gente tem vampiro, a gente tem ação com namorada bonitona, e temos uma família em crise. Temos uma família em crise com o Nu- Mandaloriano, Numa terceira galáxia temporada. muito distante. Isso, exatamente. É uma galáxia em crise. Então, a gente vai comentar isso e muito mais agora no episódio de hoje, né? Vamos lá. Então, Bacon no Baião, o post de segunda-feira. Eita, episódio, ó, do Hayfield, né? Que é um filme aí que estreou aí nos cinemas, né? Com o nosso querido Nicolas Cage, né? Tem Grande Nicolas Cage, figuraça. e figuraça, assim, cara, já logo vou falando que, cara, é um filme que me surpreendeu. Muita gente vai falar assim, pô, né, já não é mais o sapatinho verde de antigamente e tal. Mas, cara, que filme bobo, mas divertido, cara. Não, bom, vamos começar pelo começo, né? O Uhum. Renfield, no caso, ele vai para as terapias, né, umas reuniões de terapia, com a galera que, poxa, tem um relacionamento abusivo, né, e tudo, e ele tem um problema que é o seguinte, o chefe dele é o Conde Drácula, entendeu? Então, Rapaz, acho que muita gente sofre desse problema aí, né? Não tem, literalmente, mas tem, tem muita gente que suga muita energia, né, tanto que é, o que o chefe é subtítulo um é tanto. vampiro. Porque o subtítulo é muito bom, cara. Aquela bem. Como é que é? Tipo anos 80? Versão É, marshmallow. total, Renfield, dando sangue pelo chefe. Pô, tá de parabéns, a pessoa tá de parabéns. Tá de parabéns, voltando à velha tradição dos anos 80 aí de subtítulos, né? E aí o Renfield, ele faz o seguinte, cara, poxa, eu tenho que dar sangue pro meu chefe. Então, pô, já que eu tenho que sacrificar alguém, que seja alguém ruim. Aí já resolvia a vida da galera que tava lá na reunião, entendeu? Só que, com o tempo, o que aconteceu? Ele começou a ver que, cara, a relação dele era bem ruim mesmo. Ele ficava assim, cara, poxa, eu só fico ajudando esse cara e eu só fico sofrendo de situações, ele só me joga para baixo. Ele começou a pensar a vida dele, né? E aí, um dia, ele vai fazer uma dessas ideias maravilhosas de ajudar a vida de uma pessoa que a moça só arrumava confusão, aliás, o cara só arrumava confusão para a moça, e a moça, poxa, querendo, né, continuar a vida e num relacionamento abusivo, e o cara era tudo de ruim. Aí o cara, vou resolver o problema dela. E nessa de resolver, as coisas saem um pouco de controle, o que acaba gerando uma situação que ele conhece uma policial, que é no papel da Aquafina, né? E essa policial, ela enfrenta toda uma gangue e ele fica impressionado. Caraca, essa mulher não quer ela não tem medo de morrer, sabe? Uhum. E ela faz a certinha, a policial certinha chamada Rebeca. E aí ele, cara, poxa, eu posso fazer isso na minha vida, eu vou peitar o meu chefe. E aí, meu irmão, aí a confusão tá instalada, sabe? E a gente tem um Nicolas Cage, mas ele tá tranquilo, tá feliz, tá em casa, cara. Ele faz os trejeitos e tudo. E, cara, o filme é cheio de referências a grandes obras, né? Então ele brinca muito com o que a gente considera, né, o do universo, né? O que é verdade, o que não Aham. é. Então, cara, você ri muito, mas eu já vou logo avisando. É um filme com muito sangue,
muita violência, piadas Hum. idiotas. Ou seja, é um filme quinta série total, sabe? Aquele bem estilo cine trash. Isso, e bem nesse pé, sangue pra caramba, tem momentos que a pessoa vai achar, poxa, é tipo Tarantino, não, é mais crachado, mas o bom desse filme é isso, que ele é um filme engraçado, divertido, e ele não se leva a sério, É, entendeu? isso é importante, Então, né? porque eu vou te falar, né, e outra coisa, o Nicholas Hoult, ele, cara, ele faz o Igor da vez, que é o próprio Renfield, né? Uhum. Cara, ele não deixa a batata esfriar, porque cara, ele consegue ir atrás de uma interpretação de um cara que tá numa relação abusiva. Então, o filme ainda tem esse lado. Então, Uhum. muita gente que tá passando esse problema pode até ver numa brincadeira o que que é abusivo, o que que é uma situação que, poxa, sabe, é um relacionamento que só deixa a pessoa para Uhum. baixo. Então, é um filme bobo, mas ele tem esse lado útil, né? Então, que é engraçado por um lado, porque o filme é muito idiota. É, cara, é super previsível, mas mesmo assim, cara, é divertido pra caramba. Eu curti pra caramba. Eu vi no cinema, mas eu acho que, apesar de tudo, tanto que ele não tá indo muito bem de bilheteria, o que é uma pena, tá? Porque é um filme divertido. Uhum. Eu achei bem divertido. E é um filme assim, poxa, né? No meio de tanta situação complicada, é bom rir um pouquinho, né? E tudo é bem bobão mesmo, mas, cara, eu acho que ele vai brilhar muito no Streaming, né? home video, que no caso é o streaming, né? Porque, cara, que filminho divertido. Agora tem um problema, claro, tem alguns problemas que a Aquafina, poxa, o roteiro, eu acho que eles erraram em tentar forçar um romance entre o Renfield e ela, né? Então, Hum, isso não encaixou muito bem, sabe? Foi uma pena. entendi. Acho que tinha como fazer. A Aquafina, ela tem tido alguns papéis que não, né? Não, né? Mas, cara, na minha opinião, ela teve uma ótima interpretação, mas só que o texto que não ajuda, sabe? Faz ela Entendi. sobrar como personagem, ela não encaixa muito bem, sabe? E o Renfield mesmo, poxa, tem uns momentos assim que, cara, eu acho que esse relacionamento tá sobrando, sabe? Aí o pessoal, não, a gente tem que ter um romance na história. Aí acabou, sabe, forçando assim, não É, acho encaixa muito. que quando cede ao clichê, né, é complicado. É. Uhum. Pois e foi exatamente esse sentido, sabe? Porque o filme Uhum. ele se diverte com algumas situações de clichê, mas eu acho que não precisava disso, sabe? Agora, o Então, Nicholas Hoult, eu gosto muito dele, né? Ele surgiu assim, é, ganhou fama nos filmes lá do X-Men, né? Do Primeira uhum. Classe e tal, muito bem, por sinal. Depois deu uma sumida, né? Uma pena, porque é um cara Foi, extremamente talentoso mesmo. Tomara que ele consiga foi. voltar aí. Cara, e eu acho que, poxa, ele faz um dueto com o Nicholas muito bom. Então, Uhum. a relação dele, ele chefe subordinado ao chefe, cara, muito bacaninha. Tá, tem um vilão na história, mais ou menos, mas assim, os dois, assim, quem é fã do Nicolas Cage pode ficar tranquilão que tem suficiente pra você se divertir com o jeitão dele. Nossa, tá em casa, sabe? Ele tá em casa. Legal, legal. Então é bem divertido. Assim, eu curti. É um filme bobo, mas Uhum. que é melhor que um bobo sério, né? Então, eu acho que Mas é vale a aquele pena. bobo que chega a ser divertido, né? Isso, exatamente. É um bobo que é divertido. Eu acho que eu ainda acho que ainda vai continuar, mas como não tá indo muito bem, né? Nas bilheterias tem esse problema também, né? Foi Entendi. engraçado que o lançamento do filme acabou coincidindo também com um assistente do primeiro-ministro britânico que foi demitido por relações abusivas, né? Então, Uhum. na Inglaterra a galera fez muita comparação aí. O que é um chefe ruim, né? Então,
Tá aí, né? Tá aí. Mas diga lá, e quarta-feira, rapaz, e aí, Ghost, a Ana de Armas lá, o Capitão América, e aí? Pois é, por falar em filme bobo, né? Vamos, Uhum. vamos para outro filme bobo, só que agora é um filme bobo que não é tão divertido, né? Porque Ah, é uma pena, porque assim é um filme recheado de clichês, né? Com um roteiro muito raso, diálogos hum, bem ruinzinhos, furo de lógica. Então, assim, é aquele filme que ele, é lógico, ele não se propõe a fazer nada mais do que divertir, mas acaba assim não cumprindo totalmente, né, hum, com esse objetivo, né? Então, assim, a gente tem falado bastante, né, que a Apple TV Plus é uma alternativa interessante, né? uhum, E tem tido muito conteúdo bom, e principalmente porque eles geralmente têm uma política de qualidade acima de quantidade, né? Enquanto no Netflix você tem aquele negócio lá sem fim, uhum. muita coisa, muita coisa, muita coisa, atirando para tudo quanto é lado. Apple TV não, ela geralmente tende a ser um pouco mais focada. Só que assim, né? Toda regra tem sua exceção, né? E nesse filme, a impressão que deu é que eles quiseram atingir um pouco esse público, como é que eu vou dizer, né? Um público mais geral, né? Digamos assim. Hum, Eles quiseram ir para essa parada mais Netflix e tal, uma parada assim bem mais descompromissada, mais diversão e tal. Só que eu não acho, como eu falei, eu não achei que deu tanto certo assim, né? Que esse filme, né? Esse Ghosted sem resposta é uma mistura, né, de comédia romântica com ação e espionagem, né? hum, Ele tem um elenco bom, né? Você tem um elenco estrelado, você tem uma boa uhum, produção aí, uma produção bacana. Você tem participações especiais de luxo, né? uhum. Que eu vou falar um pouquinho mais aí, só que por conta desse roteiro genérico e muito previsível, né? Principalmente que eu falei, ele não agrada muito, sabe? Hum, Então, assim, como é que é a história, né? A história mostra um fazendeiro, né, que é interpretado lá pelo Chris Evans, o Capitão América, e lógico, né, todo fazendeiro é um Capitão América, né, e tal, um cara solteirão, extremamente, né, uhum, atraente e tal. O cara nem sua camisa, né, não faz, mas enfim. uhum, E ele conhece uma mulher misteriosa, né, e tal, que é a Ana de Armas, e ele se apaixona por ela. Só que ela some, né? uhum, E daí que vem o título do filme, que é Ghosted, que é aquela terminologia quando a pessoa não responde mais suas mensagens, né, e tal. Aí que a mulher desapareceu e ele resolve ir atrás dela, né? Só que quando ele faz isso, ele acaba entrando aí numa trama de espionagem internacional. E aí a gente uhum. começa a cair nos clichês, né? Aquela coisa. E aí é uma trama, assim, para destruição do mundo, aquelas coisas, assim, bem megalomaníacas, né? Daqueles piores filmes do James Bond lá, Hum. né? E aí, assim, você tem, como eu falei, muito clichê, né? Aquelas coisas assim, é, que você já viu aí a rodo, né? Sendo feitas. Então, por exemplo, até as poses, a mulher, assim, é lógico, é uma mega agente secreta e tal, mas sabe, assim, a forma de representar, né? Até as cenas de ação são boas, né? Você tem boas cenas de ação, sim, interessantes, mas cheio daqueles clichês, né? Você tem diálogos bem ruins, muitos furos de lógica na história, né? E Ixi. até essa mistura de comédia romântica e espionagem não é bem feita, então você não tem um resultado bom nem do lado da parte de comédia romântica e nem do lado da espionagem, né? Você fica mais ou menos nos dois lados, entendeu? Bem mais ou Ixi. menos, é. Então, assim, você tem um elenco, como eu falei, bom, né? O elenco com bastante carisma e confiança. Você tem o Chris Evans e a Ana de Armas, que são os protagonistas, eles se esforçam. Eles claramente, assim, não têm tanta química assim, mas Uhum. eles se esforçam e até convencem lá, né, no papel dos protagonistas. Só que o roteiro não ajuda, né? Não desenvolve nada os personagens deles e tudo, e fica difícil, assim, né? Você ter uma identificação. Você tem também o Adrian Brody fazendo um vilão
que ele tenta, né? Ele é um cara com bastante talento, o Eden Brody, mas mais uma vez, né? O roteiro subtrai demais do personagem dele e vira aquele clichêzão ambulante, né? Putz. É. Então, assim, aí você tem o quê? Você tem participações especiais, né, de atores famosos, bem curtinhas durante o filme. Só que a maioria delas, assim, com exceção de uma que eu gostei, as outras são muito mal aproveitadas, sabe? Hum, Então, até nisso, assim, o filme não tirou proveito disso, então fica aquela coisa assim, é mais uma curiosidade, uma excentricidade do que algo que vai acrescentar no filme, sabe? uhum, São participações extremamente rápidas mesmo, né? Então, hum, assim, isso acaba que não acrescenta tanto em si, né? uhum, Então, assim, o filme é leve, é bem bobinho, né? Sem nenhuma hum, pretensão de nada além de passar tempo, né? Desligar o cérebro. uhum, E com alguns momentos, bons momentos de ação, como eu falei, né? Então, se é isso que você tá querendo, aquela coisa assim, bem rasa mesmo e tal, só para dar uma curtida, beleza, tá aí um filme, né? Uma uhum, opção. Só que eu acho que, como você falou, existem outras opções, talvez bem melhores, que vão ter esse mesmo foco, assim, de ser a diversão, mas vão conseguir divertir muito mais, né? Porque você não hum. vai ficar, assim, em alguns momentos, assim, né, rangendo os dentes lá, ai meu Deus, não acredito que eles fizeram isso, né? Mas, É, isso tem é, sido bem frequente, pois inclusive. é. Então, assim, ao meu ver, uma oportunidade perdida, né? E um alerta para que a Apple TV Plus não priorize produções como essa, né? Eu acho que ela está indo muito bem, indo com essa pegada, como eu falei, de qualidade, né? Assim, de tentar priorizar as produções mais artísticas, coisas com conteúdo, coisas mais bacanas. Não é que assim, não tem que ter coisas de um público, né, que está buscando mais uma diversão, uma coisa. E ela também já produziu filmes assim, né, um pouco mais Uhum, leves. uhum, Mas, assim, a gente não pode baixar tanto assim, né, o sarrafo e deixar passar coisa como esse roteiro, entendeu? Acho que nesse sentido que eu tô falando. Então, fica esse alerta aí, né? Porque a Netflix já mostrou que isso aí, no frigir dos ovos, não vai dar certo, né? No final das contas, não vai dar certo. Então é isso. eu ouvi falar que o grande destaque do filme é a peruca, é verdade? Tem uma peruca, todo mundo, cara, que peruca é essa, meu Deus do céu? Ah! Né, eu não sei, não sei, não sei. É. Olha, eu vou te falar assim. Eu acho que eu sei do que você está falando. Então, eu acho que é justamente numa dessas participações especiais que eu falei, e que Aham. é a única que funciona, é a única que dá certo, que arranca risada, que você fala assim, caramba, Uhum. não acredito, entendeu? Aham. Então, assim, eu acho que é justamente agora que você falou da peruca, eu vejo aqui a imagem aqui na memória, e eu acho que é isso mesmo. É um dos poucos momentos dessas participações que eu falei que estão durante o filme, né? Aham. Que dá certo, uma das poucas. Ih, Então, rapaz. realmente é divertido. Mas é um Pô, momento muito rápido também, né? Bem curtinho. ah, que pena, que pena. Que pena e, né, bom, vamos ver se a galera dá aquele ajuste depois de um realmente o review não tá muito bom em outros lugares mesmo não, e você falando aí já vi que quando eu tiver com sono. E falando em com sono, meio xoxo, meio, Ixi, né, é vamos lá para a Mandaloriano. galáxia distante. Isso, é aquele momento, botar meu sapatinho verde, porque vamos sentar um sarrafo aqui no na Pois terceira é, e temporada. tava indo tão bem, né? E assim, Pois é, mas acho que a gente chegou a falar isso em algum podcast, não foi, lembro. foi. Que eles iam ter que ter muito cuidado, né? Porque uma vez que passou, né, digamos assim, a trama principal lá, o arco do Grogu e do Din Djarin fechou, né? Com os dois ficando juntos no final das contas e tal. Eles iam ter que ter bastante cuidado para criar uma história, uma trama interessante, né? Agora que os dois já estão juntos, e assim, não tem mais esse negócio dele, esse né, como é que eu vou dizer, essa questão é tão emocional entre os dois, se vai ficar junto, se não vai, e o relacionamento sendo desenvolvido, né? Uhum, uhum, exatamente. Assim, é aquela coisa, na segunda temporada tava indo, eu falei: "Ah, beleza, vamos
Vamos deixar essa fase, vamos para uma nova fase. Uhum. E, cara, a galera meio que esqueceu, não vamos dar spoilers, né, mas é tipo assim: "Ah, Aham. não, esquece tudo que eu falei do final da temporada, agora vamos voltar pra quest anterior", que era o quê? Ele tinha tirado o capacete e isso era tipo Aham. uma desonra, aí ele foi banido do clã mais raiz dos Mandalorianos, e pra Uhum. isso ele tinha que fazer uma tipo uma praticamente uma prenda impossível, né, só que claro que ele vai conseguir, né, claro que ele vai conseguir começar essa prenda. E, cara, nossa, olha, Michael, é engraçado, é chato a gente ficar batendo numa situação dessa, mas, cara, é porque a gente ainda se importa, porque o Mandaloriano, ele te carregava toda uma esperança de ser uma coisa diferente, sabe, Não, de e ele uma começou assim, né? Ele foi, praticamente resgatou o Star Wars da lama, né? foi. Porque quando ele começou, Star Wars estava num período muito ruim, né? Isso, Muito ruim mesmo. Então ele deu esperança. Foi ele que motivou a questão da série do Obi-Wan, né? E depois aquela outra que você fez a crítica lá, né? O livro de Boba Fett? Não, esse não. Eu Ah, falo não, daquela outra o dos rebeldes lá, né? ah, tá, sim, uhum. Sim, sim, É, foi legal que é o é, do é o antes do Rogue One. É o Rogue One. isso. Isso, é um, tipo o O prelúdio, né, do Rogue One lá. isso, Então, isso, isso. assim, o Mandaloriano resgatou, né, o Star Wars. A verdade foi Foi, essa. foi verdade, cara, porque o Rogue One, o filme foi legal, Uhum, e aí teve esse resgate, mas ele não é mas cara, nada assim, aquele jeitão, aquele Star Wars raiz, né, uhum. era o acho que, poxa, o clima estava muito bom. E aí eu acho que o meu diagnóstico, acho que, sabe, essa formulinha do tipo: "Não, a gente tem que entregar uma temporada, todo ano", né, às vezes, Aham. cara, a produção, né, muita gente, você tendo que fazer histórias paralelas, gravando de formas paralelas, claro que, poxa, eles avançaram naquele lance da iluminação e tudo. A parte técnica tá muito boa, mas, o roteiro, a produção, sabe, o coração não tá bem, não tá legal. E o que a gente vê é um monte de ideias desperdiçadas, sabe, oportunidades que poderiam ter sido melhor desenvolvidas, personagens que poderiam ter, sido melhor desenvolvidos, sabe, dramas que não chegam a lugar nenhum, sabe. Então, é chato a gente ficar batendo nisso, né, mas cara, poxa, eles usam uns truques narrativos queimando, assim, sabe, oportunidades, você fica assim: "Não, meu". E é aquela coisa, poxa, você, não é porque a Kate Sklankoff, né, que eu lembro dela do Battlestar Galactica, né, Uhum. que ela faz a Bo-Katan. Poxa, não é o problema que, tipo assim, ela é uma parte principal dessa temporada, não é Inclusive, isso. eu vi algumas críticas falando que o Din Djarin, né, o Uhum, Mandaloriano, uhum. ele deixa de ser protagonista nessa temporada, né, Isso, praticamente. exato. É engraçado porque no livro de Boba Fett ele invade a série do Zorro. Aham. É, É, é. na dele ele não é o protagonista, e realmente isso acontece mesmo. Aí, cara, a gente tem Grogu, a gente tem o Moff Gideon, sabe. A galera vai tentando usar tudo, mas as coisas não muito orgânicas, sabe. A volta desse cara eu achei meio forçada, né? Eu achei um pouco forçada. Sim, E a grande ironia é que, assim, uma coisa que gerou grande polêmica, né, durante as duas primeiras temporadas era o fato, né, do Pedro Pascal não aceitar, não poder tirar o capacete, né? isso. E aí, essa temporada, praticamente, ele não tira. E aí, por conta desse negócio que você explicou no começo, né, que ele tá tá querendo voltar ao clã lá e tal, tá querendo se redimir. E aí, o resultado é bem pior do que no né, do que quando ele tirava o capacete, né? Então, Cara, é impressionante. E Michael, eu vou te falar, não, tem aquele problema também, né, que a gente sabe que, tipo assim, a Disney adora, eu acho que tem uma cobrança enorme do departamento de marketing: "Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer referência a tal episódio que a gente vai fazer uma série", né, como agora vai começar o Almirante, Frawl, né, com a Sokka, né, que eles têm uhum.
a rivalidade deles, mas pô, você tem que botar boneco, você tem que botar nave. Tem que ter merchan, né? Tem que ter um bocado de coisa que vai virar É, brinquedo. não, e tem coisa que é importante que se é perdida e, né, tudo bem, tá, né, beleza. Então, cara, você fica assim, ai gente, e tem coisa que não é tão importante assim, e na história, nossa, uau, olha, isso aqui você vai ver, isso aqui vai ser importante, sabe? Pô, gente, sério, tipo assim, então fica aquela, como o pessoal fala, né? Pô, vai ler os livros, né? Que depois viraram canônicos, né? Depois, vai tentar encontrar o coração da história, né? Porque tem muita coisa boa e, cara, se for adaptado assim, é melhor não fazer, melhor acabar logo, dar um tempo, entendeu? Porque e é fogo. Quando você vai ver as críticas do IMDb, são muito engraçadas, porque tem críticas das primeiras temporadas, né? Então, Sim. isso Não, a você nota tem lá que é ainda Star tá muito Wars. boa, né? Tá, A nota lá tá. ainda tá muito boa por conta das duas É, primeiras temporadas. mas, cara, tá 8,7, então Uhum. tá sofrível o que eles estão entregando, né? Eu acho que muita gente, o bom é que muita gente já não tá aceitando, entendeu? Então, eu acho que se a Disney tiver um pouquinho de realmente cuidado, apreço mesmo, pô, não, nem que a gente demore mais um tempo, vamos tentar focar no roteiro. Agora que a gente vai ter greve, né? A greve Uhum. dos roteiristas, não sei não, viu? Então, Uhum. é um gosto agridoce. É uma pena, né? É uma pena. A gente tem, claro, né? Sim, a gente tem cenas de batalha, né? E tudo, Sim. mas não encaixa na história. Eu acho que os fatos não têm impacto, sabe? É uma pena, sabe? Uma pena mesmo, uma pena, uma pena. E você olha assim, poxa, é sério mesmo, gente? Sério mesmo? É uma pena. É uma pena a gente chegar nessa conclusão, né? Mas, É uma série que tá vendo muito bem, né? E sim, eu assisti também, né, a terceira uhum, temporada e tal, e como eu falei, eu acho que eles tinham um trabalho muito difícil, eu acho que as escolhas que eles fizeram não foram as melhores, realmente, uhum, e é complicado mesmo você ver esse negócio, você ter um ator como o Pedro Pascal e o cara, né, não mostrar o rosto a temporada inteira, uhum, então, assim, eu acho que perde muita força, né, na interpretação dele. é, Pois é, você acaba desperdiçando um pouco, né, o talento. Eu acho que, sim, a temporada tem momentos bons, tem sim. boas partes de ação e tal, mas eu acho que as escolhas, como você falou, no final das contas, não foram as mais corretas, não. E claro, né, tem um final, o final ele justamente flerta com esse além, né, que é Aham. então vamos ver, né, assim, poxa, Mas é aquele final que, assim, se acabar aí também, acabou. Eu acho que eles deixaram meio exatamente, que exatamente, não botaram nenhuma, como é que eu vou dizer, uma é, ponta assim direta para falar obrigatória, sim, que vai ter que continuar para eles já meio que deixaram assim, ó, se tiver que acabar com 3 temporadas, acabou. cara, ainda tem isso, hein, olhando agora, verdade, Não verdade, é? eu Eu não, no final não senti nada que ficou aquela ponta mega aberta assim de falar, não, tem que é, continuar como foi na segunda, né? é verdade, é Né, verdade, nessa não, agora eu achei que assim, não sei, né? é, Talvez pelos problemas de produção, os desentendimentos lá com o sim, Pedro Pascal e tal, não sei. Não sei se vai vai ter depender. uma quarta temporada, não. Vai depender do roteiro e do caminhão de dinheiro que encostar na porta da casa dele, né? Não sei, né? Não sei. Mas sabe o que É, que não é uma pena? Sabe o que que não é uma pena? Os petiscos que estão chegando opa! aí. Michael, e aí, quais são os seus petiscos, rapaz? Pois é, eu comecei uma série nova lá da HBO Max, né? Que inclusive vai mudar de nome aí, né? Verdade, verdade. Tá uma confusão esse negócio lá na Warner, o que que vai virar, enfim. Mas essa série aí, eu tô gostando, eu assisti só 3 episódios, né? Por enquanto, é de uma história verídica lá, de uma esposa.
na década de 80, lá, uma mulher frequentadora de igreja e tudo, uma comunidade, né? Bem pacata, mas a mulher decide ter um caso com um homem, né, da própria igreja lá e tal, e aí vai gerar uma série de problemas, né? Como já é esperado numa situação dessa. Então, tá interessante, é com aquela Elizabeth Olsen, né? Que é a Bruxa Escarlate lá da Marvel, né? Que é uma Sim. atriz muito talentosa, subaproveitada, né? É. Na maioria dos filmes da Marvel, eu acho que ela teve mais espaço lá no WandaVision, né? Que eu gostei, Uhum. achei interessante a série. Mas vamos ver, essa série aí tá prometendo. Aí eu terminei lá o Extrapolations, lá da Apple TV Plus, né? Um futuro inquietante. A crítica deve sair na semana que vem. Para mim foi, infelizmente, mais uma oportunidade desperdiçada aí, principalmente considerando o mega elenco, né, que tem, Sim. Pô. grande investimento que foi feito em termos de produção. A gente vai entrar em mais detalhes aí na crítica. Pô. Sigo lá com Ted Lasso, na terceira temporada, um episódiozinho por semana, tá interessante. Eles mudaram o foco mesmo nessa terceira temporada. E Vamos ver aí como é que vai acabar e se vai finalizar mesmo a história, né? isso que eu ia perguntar. Uhum. Por enquanto não está encaminhando assim para um desfecho. Vamos ver, né? Ainda tem alguns episódios aí. Vamos ver. Tô naquele A Máquina do Destino também, uma série nova da Apple TV Plus, na primeira temporada. Acho que ainda tem mais 2 episódios. E vou pegar aí né? A gente deve assistir ao cinema aí na semana que vem, ver o Guardiões da Galáxia Volume 3. Tem muita gente falando Sim. aí que é um filme bom da Marvel. Olha aí, rapaz, que surpresa. Cara, olha, Vamos ver. raridade, hein? Raridade. Raridade, Cara, hoje em dia é raridade. eu levei um spoiler logo eu levei em dois sites assim. Eu falei, eita, poxa, gente, que isso? Spoiler cabuloso esse pô. Não, Eita, nós. mas eu desconfiava um pouco, mas pô, né? Aí eu já levei um spoiler na cara. Assim, toma um spoiler aí. É, vamos Aí ver, já. vamos ver se é tudo isso mesmo que tá falando. Cara, eu tô agora voltando a assistir a Diplomata, né? O Agente Noturno eu ainda não comecei, gente, calma. O School Spirits eu tô com. Cara, tá bem devagarzinho, tá com aqueles mistérios e tudo, mas tá bacana. O Treta eu ainda vou começar, o selo agora lançou. Não, vai lançar amanhã, ou amanhã, hoje, amanhã, e, e também correndo por fora, cara. Eu também tô correndo loucamente com Succession, que, cara, poxa, eu tô fã, velho. Eu realmente virei fã aí do Succession. Que série, Legal. viu? Muito boa, muito. Tretas, 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 dinheiro, poder. Cara, tô curtindo demais. Demais, 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 assim. Eu acho que mais gente tem que assistir, porque, cara, ensina muita coisa que a gente tá vendo por aí, sabe? Olha aí. Então, enfim, né? Vamos deixar aí. E é isso, Michael. Então temos um episódio aí, né? Lembrando Legal. que esse aqui é um projeto do o nosso blog Mexido Digital, né? A gente vai lançar no YouTube, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast, né? E outras plataformas aí, conforme a gente vai podendo, esses episódios. A gente também agradece a galera que dá aquela focinha, né? Ideias e tudo, né? E também a gente olha os comentários, então quem puder colaborar com alguma sugestão, alguma coisa, né? A gente está tentando aí Isso aí. melhorar isso aqui. E é isso aí, então vamos que vamos e aquela coisa, hein? Será que vai ter um filme bom na Marvel? Olha aí, hein? Suspense. Faz tempo que a gente não vê isso, hein? Tá difícil, viu? Mas vamos ter fé. Mas vamos lá, vamos ter fé, né? Vamos ter fé. É o que Valeu, sobra. Jeff. Um abração aí. Até a Valeu, próxima. abração. Até a próxima. Opa.